Olá pessoal, então nessa aula aqui a gente vai começar a falar sobre o ciclo PDSA. A gente vai dar depois, desta aula alguns exemplos específicos do ciclo PDSA para você entender o que eu estou falando e como que essa ferramenta é maravilhosa. Bem, o ciclo PDSA ele se baseia na ideia de nós construirmos conhecimento específico sobre o assunto que a gente está trabalhando. Então, se você trabalha em um hospital, você tem que saber como cuidar melhor do seu paciente. Se você trabalha numa empresa de serviço, você precisa saber como realizar melhor aquele serviço. Se você trabalha numa indústria, você precisa saber como que produz um item sem defeitos no menor custo. Se você trabalha com logística, com agronegócio, com qualquer outra coisa, você precisa saber fazer aquilo que você está se dispondo a fazer de uma maneira melhorada. Gerar melhorias não só requer conhecimento profundo, mas também requer conhecimento específico. E a melhor maneira que a gente tem de obter conhecimento específico é o famoso método científico. O PDSA ele é só uma maneira de nós pegarmos esse método científico e colocarmos num formulário, numa ferramenta que você consegue usar e ter ela muito bem detalhada. Tá, então vamos aprofundar no método científico. Qual que é a ideia por trás do método científico? É eu procurar explicação do porquê as coisas acontecem. E uma vez que eu tenho essa explicação clara na minha cabeça, eu consigo ter ideias de mudanças melhores ou predições melhores. Bom, vamos lá. O método científico começa quando a gente observa um fenômeno ou um fato. Esse fato nas empresas geralmente é um problema. Então apareceu um problema. Putz, por que esse problema aconteceu? Para eu explicar esse problema, eu vou fazer uma análise, tá? Então eu faço uma análise que me gera uma hipótese para explicar por que aquele fato aconteceu. Então, eu vi que um item meu saiu com defeito, ou eu tenho itens saindo com defeito todo dia. Por que está dando esse defeito? Eu vou lá, faço uma análise e vejo que a máquina que estava produzindo aquele item estava descalibrada. Opa, gerei uma hipótese. O defeito acontece porque a máquina está descalibrada. O que eu coloco aqui? Após a observação, a gente faz uma análise para entender o fenômeno. O entendimento, ao final da análise, aparece na forma de uma hipótese ou de uma teoria que explica esse fenômeno. Obviamente que esta análise ela pode ser mais ou menos complexa. A gente pode desde olhar em toda a literatura científica, usar ferramentas estatísticas pesadas, coletar uma montanha de dados ou ir lá no Gemba e perguntar o que está acontecendo para o operador. A gente fez uma análise e gerou uma hipótese. Com base nessa hipótese, eu vou gerar o que a gente chama de predições, que é o fato previsto. Então, por exemplo, eu vejo que o problema acontece porque a máquina, eu acho que ela está descalibrada. Uma hipótese, uma predição é, se eu for lá e calibrar a minha máquina, eu prevejo que o fenômeno vai desaparecer. A quebra vai desaparecer. Então, eu estou prevendo um outro fato. Eu até coloquei aqui, o fato previsto. Essa arte aqui chama-se predição. Então, o defeito acontece porque a máquina está calibrada. Eu prevejo que se eu calibrar a máquina, eu não vou ter defeito. Então, observo a nova peça intacta. Que é o que está escrito aqui. Com base na hipótese, elaboramos uma predição. Por exemplo, como o processo vai se comportar após uma mudança. Só que isso daqui está na nossa cabeça. Pode ser que o problema esteja acontecendo não porque a máquina estava descalibrada, mas porque eu tinha um problema de matéria-prima ou qualquer outra causa. Então, eu preciso realizar um experimento, a gente chama essa seta de experimentação, para ver se a minha predição faz sentido com a natureza, com o fato real. Então, a gente coloca ali, com base nas predições, a gente realiza um experimento para observar os fatos reais. Será que eles são iguais às predições? Então, deu defeito, analisei e vi que era descalibração. Previ que se eu calibrasse, ia acabar o defeito. Meu experimento. Então, eu vou de fato calibrar e observar se o defeito acontece. Daí eu vejo que o defeito de fato aconteceu. Isso vai me fazer uma nova análise nos fatos novos e reformular a minha hipótese. E assim caminha o conhecimento, certo? Após a realização do experimento, a gente observa fatos reais e elabora uma segunda versão da nossa hipótese.
e a gente vai repetindo esse processo até a gente ter uma explicação sólida sobre o que está acontecendo. Obviamente que quando eu estou querendo resolver um problema, aquela hipótese final é a que resolveu o meu problema. Se eu estou querendo fazer melhoria contínua, eu vou fazendo isso daí ad infinito. Mesma coisa para a ciência, né? A ciência nunca acaba. Eu sempre posso ter um entendimento mais profundo sobre aquele fenômeno que eu estou observando. Esse, pessoal, é o método científico. O ciclo PDSA, ele é só um formulário que ajuda a gente a estruturar isso daí, né? Então tem lá, ele é uma ferramenta de elaboração de hipótese e comprovação por meio de experimentos. Ele obriga a gente a passar por isso e daí tira a gente do achismo. Todo teste bem estruturado deve ser realizado em cima de um PDSA. Ele passa por 4 etapas. Uma que a gente chama de plan, né, ou planejamento, que eu vou definir o objetivo daquele meu experimento, eu vou explicitar a minha hipótese. Então, por que acontece hipótese? Por que acontece o fenômeno? Predição: o fenômeno acontece por causa que a máquina está descalibrada. O que acontece se eu calibrar a máquina? O fenômeno deve aparecer. Então eu explicito isso daí. Eu também faço um plano de coleta de dados. Ou seja, como que eu vou responder aquela questão? Será que se eu calibrar a máquina, o defeito vai desaparecer? Predição: sim, o defeito vai desaparecer. Plano de coleta: então eu vou calibrar a máquina tal maneira, esperar uma semana coletando dados e vou contar o número de vezes que o defeito apareceu. Isso é um plano para a coleta de dados. Depois eu executo o plano e vejo se aconteceu algum evento não esperado. Naquele dia que eu estava realizando o experimento, veio um lote de matéria-prima. Eu tenho que desconsiderar os meus dados, porque eles não estão dentro das minhas condições de coleta. Se não aconteceu nada, eu só escrevo que não aconteceu nada, eu coleto os dados e parto para a parte do study, onde eu vou estudar os meus resultados e vou compilar o que foi aprendido. E depois eu vou agir. O ACT é uma parte muito importante do PDSA. O que é agir? Quais mudanças eu vou fazer, né? Eu vou consolidar ou não aquela mudança com base no aprendido. Se eu também aprendi alguma coisa e quero aprender mais, qual que é o objetivo do próximo ciclo? Como é que eu vou aprofundar cada vez mais o meu conhecimento? E a cada tempo eu vou realizando mais ciclos e vou adquirindo mais conhecimento naquilo que eu estou querendo fazer. Tudo bem? Então, isso é o grande objetivo do ciclo PDSA, gerar conhecimento específico. Para não parecer uma aula muito teórica, na próxima aula você vai ver exemplos em cima do nosso template de ciclo PDSA e vai entender certamente todo o poder desta técnica. Até a próxima!